Esse papo de soberania, a Marinha Brasileira consegue garantir qualquer porra de soberania de comércio, meu Deus do céu. A Marinha Brasileira não consegue cuidar da nossa costa. Se fechar o Estreito de Hormuz, a Marinha Brasileira vai fazer o quê? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E nós vamos rir ainda hoje das pessoas que ficavam falando de 72 horas, que fizeram pouco caso ao nosso trabalho nos Estados Unidos e tudo mais. Mas antes disso, eu queria comentar a nota conjunta à imprensa que Eduardo Bolsonaro e eu publicamos, porque ela explica muito do que a gente pensa sobre o assunto, mas mais do que isso, essa nota deve servir, e eu recomendo a você, deputado, você senador, você influenciador de direita que está assistindo, que considere a possibilidade de utilizar essa nota como um guia da sua argumentação. Você está falando de narrativa. Essa carta foi construída, e pode ter certeza que ela teve a aprovação de pessoas importantes antes de ser divulgada, em linha com o plano que nós temos daqui para frente. E eu sempre disse aqui, vocês podem estranhar estarem vendo Eduardo Bolsonaro e eu emitimos uma nota conjunta, porque como eu tenho dito a vocês, nós somos basicamente, de uma forma bem hétero, a mesma coisa. Nós temos agido de forma conjunta. Então, a nossa comunicação será conjunta, o que vocês ouvirão de nós será uma coisa pensada, conversada, nada de trapalhadas comuns do bolsonarismo. A gente está fazendo a coisa com princípio, meio e fim. E deixa eu ler aqui para vocês e vou comentando. Lágrimas do establishment. Essa caneca é uma homenagem. Vocês estão estranhando a minha caneca maga, que não está aqui, mas está aqui, está fora do quadro. Mas é porque hoje eu estou usando a caneca em homenagem ao meu querido amigo Steven Crowder, a quem eu devo tanto aqui, dos maiores podcasters dos Estados Unidos. Um abraço para o Steve, que inclusive mudou minha vida com a marca de café. Tô tomando aquele café 1775, não é um merchan, não. É um café que é feito aqui nos Estados Unidos por conservadores, é o café do Rumble, do Donald Trump Jr., do Steven Crowder e tal, o café meio que a direita toma. Porra, esse diabo desse café é bom pra cacete. Mas vamos à nota à imprensa. Nota conjunta à imprensa. Uma hora a conta chega, é o título da nota. A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. Reflete aquilo que nós, Eduardo Bolsonaro e eu, há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilhava com o mundo livre. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática liderada pelos Estados Unidos. Esta inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos. Respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão de imprensa, à realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. O que a gente está querendo dizer com isso? Entender, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Eu sinto muita falta, nesse sentido, de participar da imprensa tradicional, né? Sinto falta da Jovem Pan, porque alguém precisava explicar para os caras que tudo que nós gozamos é garantido pelos Estados Unidos. Esse papo de soberania nacional, eu fico com pena, eu queria ter debatido com Boulos, alguém marca um debate meu com Boulos, porque tudo isso que nós gozamos hoje no mundo, comércio é garantido pelos Estados Unidos. Quem garante o livre comércio no mundo? Ora, é a Marinha Americana. Quem garante o sistema financeiro internacional com lastro em uma moeda única de confiança, que foi o Bretton Woods originalmente? Quem garante esse funcionamento do sistema internacional? São os Estados Unidos. Quem garante
todo o mercado financeiro. Ora, todo o mercado financeiro, em última instância, é lastreado em títulos americanos. Quem garante o funcionamento dessa ordem mundial, do qual o Brasil goza, são os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos impuseram nessa ordem mundial? Eles impuseram desde essa ordem mundial depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente pode aqui entrar um pouquinho num histórico, né, onde você tinha 3 visões de mundo no início do século XX. Você tinha uma visão que era a visão americana, vamos chamar aqui de, embora o Roosevelt não fosse bem isso, mas uma visão capitalista liberal. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Você tinha uma visão fascista e você tinha uma visão socialista, comunista, como você preferir. Essas 3 visões de mundo, essas 3 formas de ver o mundo, né? A visão fascista, por exemplo, era incorporada pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão, e foi, em boa parte, o Brasil flertou com isso, o próprio Roosevelt nos Estados Unidos flertou com isso, assim como o socialismo. Houve flerte no Brasil com o socialismo, houve flerte nos Estados Unidos com o socialismo, com o comunismo. Eu sempre conto aqui, né, a história de que no início do século XX, por exemplo, os judeus americanos eram muito comunistas. Eram muito comunistas. O caso Oppenheimer é um desses casos. Então você tinha essas 3 visões de mundo que entraram em choque na Segunda Guerra Mundial. O socialismo, o comunismo e a visão liberal capitalista derrotaram e destruíram a visão fascista de mundo. E a partir disso você teve 2 visões no planeta. Você teve a ordem do primeiro mundo e a ordem do segundo mundo. A ordem do mundo livre e a ordem da cortina de ferro. Eu sei que as pessoas mais velhas lembram mais ou menos disso, as mais novas não têm nem ideia. A visão dos Estados Unidos, os Estados Unidos criaram um império diferente. É um império de sedução e não um império de ocupação. Os Estados Unidos, naquele momento, depois da Segunda Guerra Mundial, poderiam ter ocupado o mundo inteiro, mas optaram por não ocupar. Optaram por seduzir o mundo. E como é que eles seduziram? Com os seus valores. E o Brasil se inseriu no mundo do que se chamou de Ocidente, no que se chamou de mundo livre. E os Estados Unidos pediam coisas básicas: liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de comércio, eleição, etc. Os direitos humanos. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial é assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que prevêem esse tipo de coisa. Acaba o regime socialista é derrotado, o regime comunista é derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial, com o fim da União Soviética e os países da sua ordem, da sua órbita, e com isso é declarado o fim da história. E aí você fala, agora é a era do liberalismo, e o liberalismo nos anos 90, o consenso de Washington, o mundo inteiro partiu para essa visão liberal. E todos os países passaram a gozar dos mecanismos de financiamento internacional, dos mecanismos de gestão internacional de crise, como as organizações internacionais, etc, etc. E depois o globalismo acabou tomando esse tipo de coisa e derrotando, o comunismo se apoderou do globalismo e acabou derrotando essa visão da história. Mas o ponto, que eu fiz esse ponto inteiro para dizer o seguinte: ora, acabou, nós estamos quebrando a nossa parte desse acordo. Nós não temos o direito como nação ao livre comércio. Nós não temos o direito como nação à participação do sistema financeiro internacional. Nós não temos esse direito. Esse é um privilégio do qual nós gozamos, garantido pelos americanos. Esse papo de soberania, a Marinha Brasileira consegue garantir qualquer porra de soberania de comércio, meu Deus do céu. A Marinha Brasileira não consegue cuidar da nossa costa. Se fechar o Estreito de Hormuz, a Marinha Brasileira vai fazer o quê? Fechou o Canal do Panamá.
A Marinha Brasileira vai fazer o quê? A Marinha Brasileira não consegue lidar com águas marrons, que são as águas da costa. Imagina com águas profundas. Então, um sujeito como Boulos, como Lula, e ninguém fala isso, meu Deus do céu, nunca vi uma pessoa na televisão brasileira falando assim: não existe soberania em comércio internacional porque você não é capaz de garantir o comércio nacional. Não existe soberania no sistema financeiro internacional porque você não consegue garantir o sistema financeiro internacional. Quantas moedas você teve no seu país, meu filho, nos últimos 30 anos? E o que nós estamos dizendo na nossa nota, Eduardo e eu, nós nos afastamos da nossa parte do acordo. O nosso acordo era gozar destes benefícios desde que nós cumpríssemos a nossa parte. Nós quebramos esse pacto. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.